Meus irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, né? Nós temos razão de sermos alegres, porque o Senhor jamais desampara aqueles que nele esperam. Nós estamos aqui para fazer a pré-aula da terceira lição desse segundo trimestre. O título da nossa lição hoje é A Cura do Filho do Oficial do Rei. É um assunto que todo mundo, muitas pessoas conhecem, né? E sempre as pessoas pregam nesse assunto. E um assunto que acrescenta também a nossa fé. As lições desse trimestre, ele vem falando sobre os milagres de Jesus. Mandar aqui também um abraço ao pastor Gilvan Claro, que é o comentarista dessa lição, segundo trimestre aqui desse 2025. E que o Senhor continue abençoando a vida dele. Assim como também o professor Lorival, que é comentarista, o pastor Jean. E esses três têm mantido aí as nossas lições, né? Graças a Deus. É por isso que a Bíblia diz lá nos dons que Deus deu um para evangelistas, pastores, né? Para doutores, né? Então, Deus abençoe a cada um naquilo que ele sabe fazer para Jesus. Eu não sei comentar, mas a gente fala um pouquinho do que o outro comentou. É mais fácil do que comentar, né? O texto áureo diz assim: reconheceu, pois, o pai ser aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Aleluia. A verdade prática. Jesus é a verdadeira saída no tempo da aflição. Esse texto áureo e essa verdade prática já traz aqui um vislumbre do grande poder de Jesus, né? E quando Jesus fez esse milagre, a Bíblia diz que aquele homem estava longe de casa. E chegando lá, ele indagou: que hora que esse menino melhorou? Diz: a tal hora ele pensou, foi a mesma hora que Jesus disse aquelas palavras. E a Bíblia diz que ele e toda a sua casa creu em Jesus. Então os milagres, eles também fazem parte, né, da evangelização. Por isso Jesus disse: os sinais acompanharão os que crerem. Não é isso? Em meu nome expulsarão demônios, falarão nova língua, pegarão na serpente e não fará dano algum. Se beber alguma coisa mortífera, não fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ele disse antes: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então, os sinais acompanham a pregação do evangelho. Aqui, Jesus é a verdadeira saída no tempo da aflição. Verdade. Jesus é o único que pode nos acudir na hora que nós mais precisamos. A leitura em classe, que está no capítulo 4, versos 46 a 56 do Evangelho de João. Foi então outra vez a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Veja que ele estava em Caná e o filho estava em Cafarnaum. E quando ele soube que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse e lhe curasse o seu filho, pois estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e prodígio, de modo algum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Respondeu-lhe Jesus: vai, e teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe dissera e partiu. Quando ele já ia descendo, saíram-lhe ao seu encontro seus servos e lhe disseram que o seu filho vivia. Aleluia. Perguntou-lhe, pois, a que hora começara a melhorar? Ao que lhe disseram:
Ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Reconheceu, pois, o pai ser aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Meus irmãos, aqui está o segredo de recebermos a nossa vitória. Aquele homem podia muito bem forçar Jesus para ir à sua casa. Mas ele disse: pode ir embora, pode ir em paz, seu filho vive. E ele foi crendo na palavra. E quando o seu servo saiu para o encontro, ele perguntou: que hora que aconteceu? Aí eles disseram, né? E então ele pôde identificar que foi a mesma hora que Jesus disse que aquele menino vivia. Então, quando nós cremos nas promessas, acreditamos no poder de Jesus e colocamos a nossa fé em ação, o milagre acontece. Quantas vezes Jesus, quando a pessoa chegava e prostrava aos seus pés e pedia um milagre, Jesus perguntava se ele cria. Ele disse: creio, então vai, a tua fé te salvou, né? Há muitas pessoas que ficam assim preocupadas com milagres. Ah, mas fulano fez isso, fez aquilo, e ele nem está vivendo uma vida assim de acordo com a vontade de Deus. Jesus honra o seu nome. É no nome de Jesus, entendeu? Então não escandaliza não, porque milagres, dons não é salvação. Por isso que a Bíblia diz que lá no juízo muitas pessoas vão dizer: Senhor, no teu nome eu curei os enfermos, eu fiz maravilha, fiz tanta coisa, por que eu não vou ser salvo? Jesus vai dizer: eu não vos conheço. Porque o milagre aconteceu porque Jesus honrou o seu próprio nome. Então ele disse: no meu nome. Então a pessoa pode até desmantelada, mas quando usa o nome de Jesus, Jesus entra em ação. A introdução diz assim: depois de uma jornada pela Judéia, mais uma vez Jesus passa pela província de Samaria, pois as pessoas conheceram Jesus como carpinteiro, ali naquela região da Galileia. Entrando na Galileia, Jesus faz duas declarações fascinantes e contundentes. Ele faz alusão à expressa que um profeta não tem honra em sua própria terra. Jesus nunca recebeu honra como Salvador e Messias na sua terra natal. João 4, 43 e 44. Em segundo lugar, eles acreditavam com uma fé superficial pelos sinais que o mestre operava. Exatamente. A Bíblia diz que o profeta não tem honra na sua própria terra. Jesus fazia milagres e acreditava, uma fé superficial, porque via alguma coisa acontecendo. Mas eles não criam em Jesus. Olhava, nós vimos esse menino crescer, gente. Esse menino aí, quem criou foi José, o carpinteiro. Agora quer dar um aí de operador de milagres. Não entendia o plano de Deus. Aí Jesus afastava daquele lugar. Não é de admirar, meus irmãos, que às vezes você tem um dom de Deus, as pessoas te crucificam, você é o líder da igreja, você está dando com o pastor, daí a vida, e muitas pessoas ficam olhando de lado, por cima dos ombros, não acreditam que Deus está na vida daquele pastor, entendeu? Isso aconteceu com Jesus, no meio dos seus irmãos, no meio da sua família, dos seus contemporâneos ali. Jesus então fez poucos milagres ali naquele lugar, porque a incredulidade impedia. Então ninguém vai ter 100% de aceitação. Se Jesus não teve, o pastor da igreja não vai conseguir 100%. Uma pessoa que tem um dom de profecia na igreja não vai conseguir 100% das pessoas que vai crer que Deus está usando ele. A pessoa que desenvolve o dom de Deus, dom de revelação, qualquer coisa que você fizer na obra de Deus, você vai ter dificuldade, não vai conseguir 100%, como Jesus não conseguiu nem entre a sua família. Mas ele prosseguiu em outros lugares fazer prodígio, maravilha. Agora aqui o pedido do oficial do rei. Item 1 e 1. O oficial roga a Jesus pelo seu filho. Um dos pontos principais desse oficial foi a doença de seu filho, a quem amava com ternura, o qual estava acamado com uma enfermidade.
João 4,46. A Bíblia diz que a tribulação produz a paciência. E a paciência produz a experiência. E a experiência é a esperança. E a esperança não traz confusão. Né? Romanos 5,4. Quero trazer à memória o que pode trazer esperança. A capacidade de lembrar de algo que está acumulado em algum lugar no nosso cérebro. A memória inclui tudo o que fica gravado na mente. Emoção, sentimento, reação, ações e tudo que passou pela lente dos olhos. Amados irmãos, então, aqui Paulo ensinou, diz que a tribulação produz a paciência. Às vezes você é agitado, às vezes a pessoa é sem paciência, mas ele chega num ponto que tem que ficar calado, suportar. Né? Ele não aceita a ordem de ninguém, mas ele chega num canto que as pessoas vão ordenar. Você vai comer isso, você vai beber isso, você tem que ficar ali. Então a tribulação produz a paciência e a paciência produz a experiência. E a experiência é a esperança. Amados irmãos, ninguém pode ensinar sem aprender. Ninguém. Então, a experiência, ela tem que ser produzida por alguma coisa. Como que eu vou ensinar sobre a vida de casais se eu não tive alguma dificuldade na minha vida e superei elas? É dessa forma. Como que eu vou ensinar uma pessoa a fazer uma casa se eu nunca levantei uma casa? Assim, são as pessoas que ensinam, os mestres, os pastores, todas aquelas pessoas que usam, né, a gente que prega. Nós precisamos ter uma experiência para produzir, né? Então, a Bíblia diz que a esperança, depois que gera a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração. Deus abençoe a cada um de nós, meus irmãos, possamos atravessar um momento de dificuldade, lutas, tribulação, mas acreditando que Deus está nos dando uma lição para nós ensinar amanhã a outras pessoas. Uma palavra proferida com autoridade divina. Atos 3:6. Em Salmos 107, o verso 20, há uma relevante declaração. Enviou-lhe a sua palavra e o sarou. A palavra com autoridade divina não importa a distância. João 4:49, 52. Um dos significantes milagres de cura no ministério de Cristo foi efetuado sem a sua presença física. Ele simplesmente declarou que a cura fosse efetuada. O Pai acreditou e o Filho foi completamente restaurado. Todos ficam atônitos ao descobrir que o milagre acontecera na hora exata em que Jesus declarou: vai e o teu filho vive. Há circunstâncias na nossa vida que às vezes nós oramos por uma pessoa à distância, né? E Jesus faz o milagre. Eu mesmo já orei por uma pessoa, eu daqui, e a pessoa lá em Brasília, possessa de demônio, e na hora que eu repreendi aqui, a pessoa foi liberta lá. Isso é para a glória do nome de Jesus. E às vezes nós oramos, a pessoa liga, uma hora aí, a gente ora, Senhor, visita essa pessoa que está enferma, cura em nome de Jesus, e a pessoa é liberta. Né? Paulo teve essa experiência. Ele não pôde ir em certo lugar, ele mandou um lenço. E disse: coloque esse lenço lá e Deus vai fazer o milagre. Aleluia. Então, aquilo que está no nosso corpo tem que ter a unção de Deus também. É por isso que o homem tem que andar bem vestido, a mulher bem vestida, né? Tem que andar. Já pensou uma pessoa ligar para uma irmã desobediente, aquela irmã que gosta de usar aquela sainha fora da doutrina, ela leva essa roupa minha, não vai curar não, porque aquela roupa está na desobediência, né? Mas Paulo mandou o lenço e o milagre aconteceu. Pedro, era muita gente
E Pedro ia passando na sombra dele, batendo lá assim, eles colocavam os doentes, e a sombra de Pedro ia passando, Jesus curando os enfermos. Isso aqui é comunhão com Deus, né? Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que possamos também ter esta graça. O milagre produz impacto. Item 1 e 3. Antes que são atraídos por Cristo, aqueles que são atraídos por Cristo, apenas por milagres, por causa de milagre, possuem uma fé passageira, superficial e insuficiente. Essas pessoas viram Jesus apenas como um mero operador de milagre. Creram nele somente por causa de uma cura. Jesus via nessas pessoas, um interesse físico, mas não uma fé salvadora. Né? Salvifica. Lucas 7, 10 e 10. Uma coisa é reagir a um milagre, e outra, bem diferente, é assumir o compromisso com o mestre dos milagres. Então, nós não podemos seguir Jesus simplesmente porque ele curou um ente querido nosso. Não. Seguir Jesus porque ele curou, porque ele fez um milagre, ele transformou água em vinho, só por isso, não. Nós temos que seguir Jesus pelo que ele é na nossa vida, não é? Pelo que ele é. Jesus, uma certa feita, viu um tanto de gente atrás dele. Ele disse: vocês estão andando atrás de mim porque vocês viram transformar, multiplicar os pães, os peixes, mas não é pela minha palavra. Então, nós devemos saber, essas pessoas que não têm firmeza na fé, é porque está baseado no milagre. Mas aqueles que estão firmes está baseado, edificado no autor dos milagres. Então vamos seguir a Jesus, e os milagres são consequências daqueles que acreditam que Jesus é o Senhor da nossa vida. Um pai amoroso e intercessor. A intercessão de um pai. O exemplo desse pai aflito, buscando socorro em Cristo para a cura do filho, ensina alguma lição. A primeira delas é posição social. Ele era um homem grande na sociedade. Lembrando que ele não nos protege contra os intempéries da vida. A posição não nos protege. Lucas 7, 8. As pessoas ricas têm a mesma aflição de pessoas pobres. Olha a posição desse homem, oficial do rei, mas não isentou de pedir ajuda ao rei dos reis. Jesus Cristo, este é o homem. Este homem vivia em um palácio, mas o seu dinheiro, sua alta posição, seu caráter não afastaram a doença da sua família. O dinheiro pode nos dar um bom plano de saúde, mas não pode comprar a vitalidade, pois só Jesus é dono de tudo. É verdade. Quantas pessoas que procuram os melhores hospitais, né? E vão para lá. Mas lá dentro daquele hospital, com tanto recurso, tanta especialização de médicos, ele morre. Porque a vida está na mão de Deus. Então, gente, ter dinheiro é bom. Você poder ir atrás de recursos, né? Mas temos que ter um Deus poderoso para guiar todas as nossas decisões e aquilo que nós precisamos. Aquele homem era rico, podia levar o melhor médico para sua casa, mas ele optou em ir até Jesus e disse: cura meu filho, Senhor. Cura. Aleluia. E Jesus fez o mesmo. A fé que remove montanha. Existe uma fagulha de fé na alma desse pai aflito. Embora a fé seja pequena, Mateus 17, 20. No entanto, é capaz de produzir algo extraordinário, que só uma fé verdadeira pode alcançar. Este pai viaja com a máxima
sua fé cresce logo em avistar o mestre. Então exclamou: Senhor, venha, antes que o meu filho morra. Jesus, conhecendo o coração daquele homem, disse: Pode ir, o seu filho já está são. Jeremias 17:7. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Aleluia. Aquele homem ficou olhando assim, mas gente, né? Bem diferente do Naamã. Quando o profeta diz, vai lá e mergulhe no Jordão, ele ficou contrariado. Mas esse profeta, eu pensava que ele vinha cá e colocava a mão aqui na minha ferida e curava. Agora mandar eu ficar lá naquele Jordão, mergulhar 7 vezes. Um homem igual eu, né? Um dos maiores lá no reinado da Síria. Aí um servo falou, meu senhor, se eu te pedisse uma coisa mais difícil, eu não faria? Vai lá, moço. Ele desceu contrariado. Diferente desse aqui, que Jesus diz, vai, e ele disse, eu vou mesmo. O milagre vai acontecer. E ele só acreditou quando viu no 7º mergulho, ficou curado. Então, gente, vamos ter disponibilidade para ouvir, né? Quem pode nos ajudar, a palavra de alguém que pode nos ajudar. Faz isso que vai dar certo, faz aquilo que vai dar certo, né? Jesus, quando multiplicou lá, transformou a água em vinho, ele só disse, enche as talhas de água. Ele correu lá e encheu as talhas e trouxe. Aí Jesus disse, agora chama o mestre para provar. O segredo do milagre está na fé e na obediência, né? A fé não exige evidência. 2 e 3. A fé se agarra nas promessas. A fé não está fundamentada naquilo que enxergamos, mas está assegurada nas palavras de Jesus. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem. Hebreus 11:1. É uma fé que crê na realidade espiritual. Os servos daquele homem foram ao seu encontro testemunhar a cura daquela criança. Até a fé exige de nós a obediência e a confiança. Então, não adianta eu dizer que eu tenho fé se eu não tenho obediência e nem confio. Precisa acreditar, gente, né? Precisa acreditar. Porque se nós não obedecer à voz de quem manda, vamos fazer o quê? Nada. Quando o povo estava no deserto, estava passando sede, Deus disse primeira vez, Moisés, vai e fere a rocha. Moisés foi lá e feriu, pá, 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 e a rocha deu água. O bebê ficou maravilhado. Na segunda vez, Jesus disse, vai e fala a rocha, Moisés. Olha a diferença da primeira para a segunda. Moisés foi lá e bateu na rocha. E não era para bater daquela vez. Aí, Deus deu água. Aquela rocha era Cristo. Mas Deus disse, você não vai entrar na terra, Moisés. Tem gente que fala que Moisés não entrou na terra porque ele feriu a rocha. Né? Não. Ele não entrou por desobediência. Porque ele feriu 3 vezes a rocha. Não foi isso, não. É porque na segunda vez não era para ferir a rocha. Então ele desobedeceu a voz de Deus. Era para chegar e disse, rocha, eu te ordeno, saia a água. E ela saía. Era um milagre grande aos olhos dos israelitas. Mas ele chegou e bateu, e daquela vez não era para bater. Isso é falta de discernimento, de obediência. Obedecer à voz de quem é maior que nós, quem está no comando. Eu sempre falo, irmãos, nós sempre tem que ter alguém para nos ensinar. Alguém por cima de nós. Hebreus 7:7. Além que diz assim, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. É isso? Então, você tem que ter alguém superior a você, irmão. Ah, mas o que manda em mim é Deus. Não. Tem alguém que vai dar ordens e você obedece. A Bíblia diz que Josué nunca apartou de Moisés, nem da tenda. Entendeu? Ele obedecia o que Moisés mandava, falava. O que adianta eu ser? Eu sou obreiro que auxilia o pastor daí nas sedes. Pela graça de Deus, hoje Deus me deu a oportunidade de ser um evangelista, né? Eu louvo a Deus por essa oportunidade, é Deus que deu,
Mas ele teve que usar alguém. E quem foi o alguém? Pastor. Meus irmãos. Foi Deus que me pôs lá. Mas se o pastor não abençoar, não chamar para abençoar, você não vai. Então vamos acreditar e saber que quando Deus coloca alguém, né, é para dirigir o povo. É para dirigir o povo. Então um rei, quando assumia o reinado, ele ditava e o povo ia. Tinha que ir. Mesmo para morrer, mas eles iam. Sabia que Saul, por exemplo, nos últimos dias, Saul estava desviado de Deus, mas a sua palavra tinha valor. O povo obedecia quando era para ir, nem que ia para morrer. E nós, no sentido espiritual, estamos aqui, o pastor pensando no nosso bem, em tudo, para o bem nosso, para a salvação. E às vezes nós não obedecemos, pirraçamos. Mas aquele oficial, gente, primeira vez que encontro com Jesus, ele fez tudo conforme Jesus ordenou. Então a obediência faz o milagre acontecer. Aleluia. Vamos aqui para o item de número 3. Operações sobrenaturais. Deus tem forma, não formas. Não existem regras para Jesus operar. Eis alguns exemplos que ele cura, que a cura divina foi obtida, no passado. Tais métodos não se constituem numa receita física, pois o Senhor tem uma forma particular para agir em cada ocasião. Ele é Senhor e chega na hora certa. Existe um jargão por aí, quando Jesus tarda, está a caminho, mas ele nunca tardou. João 7,16. É verdade. Deus tarda, mas não falta. Não, é porque ele não chegou, porque ele chegou na hora dele chegar. Ele só chega na hora certa. E um dia Jesus subiu no monte para orar e falou, não, vocês pegam os barcos e podem atravessar. E já era de tardinha. E a Bíblia diz que um vento, e os discípulos já estavam sem saber, e Jesus desce do monte e vai caminhando sobre as águas, no meio daquela tempestade. Quando eles viram Jesus, eles dizem, viu um fantasma. E o povo, Jesus quieto, não é fantasma não, sou eu. E Jesus repreendeu o vento de novo, surgiu uma grande bonança. Então Jesus chegou na hora certa, Então não vamos dizer que Jesus está tardando. Tanto que eu oro, Jesus não me escuta, está tardando. Não, é porque está te ensinando alguma lição, para depois você testificar. 3:2. Por que alguns não são curados? A pergunta. Porque algumas pessoas não alcançaram a cura. Pergunta. Eis aqui algumas razões. A falta de fé. Né? A fé deve estar presente. Quando formos orar acerca de qualquer assunto, esse princípio deve ser aplicando a todo servo de Deus. Hebreus 11:6. A fé na Bíblia não é simplesmente uma atitude mental. Ela envolve felicidade e obediência, pois a sua vontade, a obediência a Deus, a sua vontade. Agora, também o pecado oculto atrapalha o milagre. Tiago 5:14-15, Salmo 66:8. Não há dúvida de que Deus espera que confessemos nossos pecados, estando bem ou mal de saúde, quando encobrimos pecado em nossas vidas, enganamos a nós mesmos. Isso que é sério. Provérbios 28:11-14. Existem mais razões das quais nos impedem de recebermos a cura, que são o egoísmo, coração rancoroso, orgulho e etc. Então aqui está a lista das coisas que impedem nós sermos abençoados. E muitas vezes nós estamos inseridos nessa lista. Pecado oculto, por exemplo. Tem pessoa que ele assiste o culto de doutrina 10 anos na igreja, guardando um pecado consigo.
E o pastor disse, olha, essa palavra limpa, essa palavra transforma, essa palavra faz isso e isso, ele está escutando. Mas ele nunca deu lugar para a palavra mexer na vida dele. Aí o que Deus faz? Deus vai lá e levanta uma pessoa que tem um dom de profecia, de revelação, vai lá e fala com ele. Porque a Bíblia diz que aquele que é repreendido muitas vezes endurece a serviço, é quebrantado de repente sem que haja cura. Então, de repente ele ouve uma palavra que ele não consegue mais. Aí, porque ele ocultou. Irmãos, a nossa consciência precisa estar viva. Precisa. Nós vamos acumulando uma coisinha, um pecado aqui hoje, uma amanhã, outra, né? Uma dúvida aqui, outra amanhã. Daí a pouco nós não estamos acreditando no que Deus está fazendo na igreja. Eu fico assim admirado de ouvir palavras de pessoas. Palavras que eu não tinha coragem de dizer. Mas elas têm porque a mente a cauterizou. Nada. Cauterizar, gente, é quando você começa a trabalhar, você tem a mão fininha. Você vai abrir buraco para fazer cerca. Sua mão está pipocando, sangrando, mas daí um mês ela está grossa. Você pega na lepanca, no enxadão, não precisa mais nada. Assim é a mente das pessoas. Ela precisa estar sensível. Quando Deus falar, Deus usar o pastor, usar alguém na palavra, ele saber, porque a palavra tem que confrontar nós. Mas não deixe a sua consciência cauterizar, criar um calo. Você poderá perder a salvação. E isso impede os milagres de Deus. Um dos milagres é a salvação. 11:3, ou 3:3. A bênção de Deus não são como eu desejo. Lembra de Naamã? Já falamos sobre ele. Ele pensou que o profeta Eliseu ia impor as mãos, alisar ele, né? Ah, você é o chefe do exército do rei, vem cá, meu amigo. Não houve isso, não. Fazer uma oração, mas ele diz, vai ao Jordão, mergulha 7 vezes, 2 Reis 5, 10 e 13. Se nós ignorarmos as formas de Deus operar, corremos o risco de perdermos a nossa bênção. Esse oficial não titubeou, mas acreditou nas palavras de Jesus. Foi convicto que o seu filho já estava curado. Não desanime, coloca sua fé em exercício e ele providenciará a sua bênção. Você sabia que tem gente que vai na igreja e quer que Deus curva para ele? Ah, o fulano é o fulanão aí, né? Vamos dar uma honra para ele aqui. Para Deus não existe isso não, gente. Deus tratou aquele oficial lá, o Naamã, qualquer um. O profeta nem saiu de casa. Mandou o seu auxiliar, vai lá e fala para ele. Nem saiu lá para falar bom dia. Vai lá e diz para ele ir no Jordão e mergulhar 7 vezes. Aleluia. Fé. Ele foi resmungando, mas foi. Ele podia ir satisfeito, né? Ele queria pagar com ouro, alforje de ouro, vestes, roupas, tudo. Ele, não, tem tudo que pagar, não precisa humilhar, não. Aí o profeta disse, fica para vocês esse ouro, fica tudo para você. As coisas de Deus não é comprado com dinheiro, não. Tem gente que ele trabalha em cima do dinheiro. Aí o servo do Eliseu pensou, nossa, nós vamos perder a oportunidade dessa, um homem rico, difícil de ir na nossa porta, assim. Ele mentiu, ataiou lá e pediu as coisas. E quando chegou, o profeta disse, você estava onde, meu filho? Nem Geazi, você estava... Não, teu servo não foi em lugar nenhum, meu senhor. Querendo enganar quem Deus mostra, quem Deus usa. Não adianta. Ele diz, porventura, o meu coração não foi contigo. Para que se procurou ocasião para ficar rico, pedindo coisa ao homem? Agora a lepra dele passa para você e para sua família. Não vai faltar ninguém depois da sua família. Pronto. Ganhou dinheiro, mas o mal passou para ele. Irmão, nunca vamos ter essa usura, né? Ah, irmão, vai pregar na minha igreja. Não, tem que pagar. Tem que pagar. Minha mensagem, minha pregação é tantos mil. Graças a Deus que o nosso ministério aqui, ó, Deus tem levantado muitas pessoas que pregam, né? Ninguém cobra nada, às vezes nem a gasolina, né? Tem lugar que você vai que os irmãos estão tão difícil, nem gasolina dá. Você vai e prega, e Jesus alegra o coração, faz um mover do Espírito Santo. É isso, é fazer a obra de Deus, meus irmãos. A conclusão, devemos ter cuidado com os imitadores para recebermos as bênçãos de Deus. As bênçãos.
para recebermos a bênção, temos que examinar se está de acordo com a palavra de Deus. Afinal, Satanás tem seus adeptos, que até transforma cajado em serpente. Há, contudo, uma tremenda diferença entre os milagres realizados pelo poder de Deus e aqueles forjados pelo inimigo. Então, esses milagres que imitam não são verdadeiros, né? Até temos pessoas que entraram pelo caminho da mentira, né? Consultando CPF, consultando data de nascimento e tudo, mas não traz edificação. Mas quando vem do alto, aleluia, as coisas de Deus, ela é maravilhosa. Que Deus abençoe a todos, Deus abençoe os professores, né, que vai lecionar essa lição. Deus continua abençoando de uma forma especial. Deus abençoe aí os irmãos comentaristas, né, os irmãos que fazem as lições diárias, as pré-aulas. Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos, e que sejamos preparados para exercitar na obra de Deus aquilo que Ele colocar em nossas mãos e fazer com muita sinceridade, fazer com muito amor, muito afeto, né? Para que o nome de Jesus venha a ser glorificado. Deus abençoe e até o próximo encontro.